A minha saudação a você, querido irmão, querida irmã, a você que nos assiste com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar a respeito de uma coisa muito importante, como tudo na palavra de Deus, tem a sua importância vital. Nós vamos hoje meditar a respeito do engano do pecado. As pessoas às vezes pecam porque não percebem que estão enganando a si próprias. Nós temos esse problema, esse perigo, essa tentação, não é? Você acha, às vezes, que está fazendo bem, como a Eva foi enganada no paraíso, e ela tinha desejo de comer aquela fruta que era proibida, aquele fruto, e a serpente veio e disse que não iriam morrer. Deus disse que se comessem, morreriam. E a serpente disse, não, certamente vocês não vão morrer, não. E veio com uma certeza, uma convicção muito grande, que levou a Eva a realmente desobedecer a Deus. Você às vezes ouve uma mensagem, uma palavra, um testemunho de alguém, de uma forma tão veemente, tão firme, que você acha, não, isso aí é verdade. E não é mentira. É o engano do pecado. Você tem desejo de fazer uma coisa e vem alguém e diz que aquilo realmente pode ser feito e você peca, porque você já tinha o desejo e o pecado sendo praticado gera morte. Então nós precisamos ver, a nossa vida, nós temos que ter a nossa transformação verdadeira. Veja aí na carta de Tiago, no capítulo 1, do versículo 12 em diante, diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Sofrer é não ser derrotado por ela. Sofrer é permanecer fiel a Deus. Está sofrendo, mas está sendo vitorioso. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Se você ama a Deus, você não vai cair na tentação. Todos nós somos tentados. Como o Senhor Jesus foi em tudo tentado, mas sem pecado. E nós também temos que viver a nossa vida, depois que recebemos a invocação do nome do Senhor, depois que fomos lavados, nascemos de novo, nós temos que viver uma vida de separação, de santificação. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Deus não é tentado pelo mal e Deus não tenta ninguém. Tudo que Deus faz é perfeito. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio pecado, pelo seu próprio desejo errado. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, tudo que é perfeito vem de Deus. O que é imperfeito é da carne, é do maligno. Nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo, ele procura enganar mesmo. Por isso que está escrito na palavra, amontoarão para si doutores, segundo suas próprias concupiscências. Então, a pessoa tem desejo, por exemplo, de se divorciar da sua esposa, de casar com outra, e começa a achar motivos na palavra de Deus e fundamentos. Ele não está preocupado se Deus quer aquilo ou não. Ele quer achar dentro da palavra de Deus uma coisa. Não, mas está escrito lá em Mateus, capítulo 19, capítulo 5, e isso, aquilo, que se adulterar, se prostituir, adulterar, pode divorciar. Então, realmente está escrito. Só que não está escrito assim, pode casar de novo. Está escrito assim, você pode separar da mulher, mas você continua casado com ela. Você só não está convivendo com ela. Ela não está convivendo com ele. Mas você continua casado. Por quê? Porque a palavra, Deus diz lá em Gênesis, os dois serão uma só carne. O casamento acaba, irmãos, não é com a infidelidade de um dos cônjuges. O casamento acaba com a morte, quando a carne deixa de existir. Porque se os dois são uma só carne, como que vão deixar de ser uma só carne? Quando a carne deixar de existir, não tem dificuldade, não tem dúvida. Mas a pessoa fica achando motivos e fica achando razões, daí a pouco qualquer coisinha pode servir para divorciar e casar de novo, está em pecado, está errando, está adulterando, está desagradando a Deus, foi enganado pelo pecado, está caminhando para a morte.
Não tem outra saída, irmãos. O que temos que fazer? Nós temos que saber que todo dom perfeito vem de Deus. O dom perfeito no casamento é a permanência da união, da sinceridade, do amor, da vida a dois. É difícil? Para uns é muito difícil, para outros é muito fácil. Cada um tem a sua cruz. Um que é muito fácil nessa parte é difícil na outra. Esse que é fácil na outra é difícil para um e para outro. E cada um tem seu jeito, tem sua forma de viver, tem sua cruz para carregar. Nós sabemos que essas tentações, essas provações, vêm sobre nós e sobre todos os nossos irmãos espalhados sobre a face da terra. Outros acham jeito de apagar os pecados. Não, se nós nos reunirmos aqui e nós, 2 ou mais estiverem reunidos e nós apagarmos e perdoarmos a pessoa, o que perdoar na terra está perdoado no céu. Aí a pessoa vai lá, olha, eu pequei, está perdoado, pode ir embora, Deus te abençoe e pronto. Não é assim também não. Nós precisamos nos humilhar. Eu pequei contra quem? Eu pequei contra o irmão, contra a irmã. Eu tenho que pedir perdão a Deus, realmente, e tenho que pedir perdão para o irmão que eu humilhei, para a irmã que eu humilhei. Eu não posso só dobrar meu joelho lá, escondido no meu quarto lá. Senhor, perdoa porque eu humilhei o irmão fulano tal. Vai lá e se humilha perante o irmão. Se conserta com o teu irmão enquanto vocês estão no caminho, com o teu inimigo enquanto vocês estão no caminho, porque a hora que entregar para o juiz entrega para o meirinho e você vai para a condenação. Esse caminho é a nossa vida. Se conserte enquanto você tem vida, porque depois que acabou a sua vida, acabou o conserto, não tem mais conserto. E quantos já partiram desta vida enganados pelo pecado, achando que já tinha se consertado com Deus? Ah, Deus já me perdoou. Como é que você sabe uma coisa dessa? Ah, porque eu sou abençoado, mas todo mundo é abençoado. Até o ímpio é abençoado. O sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. Sabe o que significa isso? O sol e a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. Significa que Deus abençoa tanto um quanto o outro. Só que a hora que vai chegar o dia, que Ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai separar o joio do trigo. E aí, você vai estar de qual lado? Então, querido irmão, querida irmã, não pense que você pedindo perdão a Deus escondido, ou então batizando de novo, é um pecado tremendo isso, irmãos. Batizar de novo é uma blasfêmia, é crucificar Jesus novamente. Nós já nascemos de novo, nós nascemos só uma vez carnalmente, não nascemos? Você nasceu da sua vida carnal, você é uma pessoa aí de carne, osso, sangue e tudo mais. Você é um ser humano, nasceu da carne, e agora você foi batizado, nasceu do Espírito. Mas pecou, vai nascer do Espírito de novo? Vai crucificar Jesus de novo? Isso é um erro, é um pecado. Isso é o engano do pecado. Amontoarão para si doutores segundo os seus próprios pecados. E você acha que isso está bom? E batiza de novo. Olha, agora está uma maravilha. Por quê? Porque você satisfez o desejo pecaminoso do teu coração, da tua vida. Não pode fazer isso. Você tem que saber que nasceu uma vez da sua vida carnal, está nascido. Agora você vai viver até morrer. E nasceu do Espírito, está nascido, não tem que batizar novamente. Então você vê como o engano do pecado é terrível. E você pensa que você humilhou e virou as costas e fez diferença com aquele lá. Deus está se agradando disso? O que ele diz? Perseguirão a vós achando que estão fazendo um serviço para mim. Deus diz isso. E você pensa que virando as costas para o irmão, para a irmã, aquele que serve a Deus também, só porque não está congregando nas 4 paredes que você está, ou não tem um título que o homem colocou, você acha que você é melhor que ele, melhor que ela? Isso é pecado. Essa doutrina é doutrina de demônios. Você tem que acordar, querido irmão, querida irmã. Nós adoramos a Deus. Nós servimos a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então não se deixe levar pelo engano do pecado. Veja aí ainda em Romanos capítulo 6, no versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo tem um preço. Se você pecar, tem o preço do pecado. Qual é o preço do pecado? É a morte. Você pode pecar. Pode pecar, fique à vontade, viva a sua vida. Quer viver uma vida carnal? Vai atrás das coisas materiais, vai atrás das coisas mundanas, terrenas, vai fazer a tua vontade carnal, não faça a vontade de Deus, só que isso tem um preço. É a condenação, é a morte. Agora, você vai fazer a vontade de Deus, também você vai receber um preço, uma recompensa por isso. Qual a recompensa por isso? É a vida eterna. Né? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas nós temos que a cada dia ajudar um ao outro. Veja aí em Hebreus capítulo 3, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: antes exortai-vos uns aos outros. Vamos ver o versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel
para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Não é? Aqui, veja aí, ó. Um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros. Sabe o que é exortar? Exortar não é criticar, não. Exortar é animar, ajudar. Anime, ajuda uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Hoje você vai ajudar o teu irmão. Você vai animar o teu irmão, a tua irmã, a permanecer fiel a Deus, não olhando a aparência, não olhando nada, olhando somente o amor de Deus em nossa vida, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Por quê? Porque o pecado, entrando na vida da pessoa, começa a pessoa a fechar o coração para Deus. Começa a extinguir o espírito, porque Deus não convive com o pecado. O Senhor Jesus estava na cruz e clamou ao Pai: Pai, por que me desamparaste? Quando nós batizamos, todos os nossos pecados são lançados sobre Jesus, lá na cruz do Calvário. Então, naquele momento que ele estava na cruz, ele ficou sozinho, porque ele recebeu os pecados de toda a humanidade, os pecados de todos os tempos, de toda a humanidade, de todos aqueles que aceitaram e aceitariam, e vão aceitar ainda o seu nome como Salvador, o seu sacrifício como remidor. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o sacrifício que apaga os nossos pecados. Então ele se fez maldição por nós, ele se tornou pecador por nós. E ele ficou distante de Deus, Deus se apartou dele. Por que me desamparaste? Clamou ao Pai. Por quê? Porque Deus não convive com o pecado. Por isso que está escrito aqui: para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque o pecado entra na vida da pessoa, a pessoa começa a ficar endurecido para as coisas de Deus. Não sente mais prazer nas coisas de Deus. Não sente mais comunhão com Deus. Ora e não sente mais a presença de Deus. Não sente mais o amor de Deus em sua vida. Não tem dificuldade de perdoar, de viver em comunhão com os irmãos. Tudo isso é o pecado. Você precisa viver em santificação e honra para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em tua vida. Veja ainda em Romanos, capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Quando nós somos batizados, nosso homem velho foi com o Cristo crucificado, foi desfeito. Nós morremos para este mundo. Então nós não temos mais que fazer as coisas da carne. Porque todo pecado é carnal, não tem pecado espiritual. Pecado é carnal, sempre a nossa carne. O espírito não peca, o que peca é a carne. Fazer a vontade da carne, blasfêmia, glutonaria, feitiçaria. Agora, as armas de Deus, as bênçãos de Deus, a obra do Espírito, amor, temperança, alegria nas coisas de Deus. Você se alegra nas coisas de Deus? A gente às vezes vai em culto, as pessoas... Eu fui num culto uns tempos atrás, as pessoas... Parecia que eu estava num velório, de tão triste e abatidos que estavam os irmãos lá. Nós temos que estar... Se tem algum problema, não olhe os problemas, não. Olha quem soluciona os problemas. Olha para Jesus, olha para Deus. E tenha Deus na tua vida. Tire essa tristeza do teu coração. Você pode estar endurecido por causa do pecado, teu coração está virando pedra novamente. Não, Deus transformou. Faz das pedras filhos de Abraão. Não deixa o pecado entrar na tua vida. Em Romanos 6, capítulo 12, está escrito isso. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, você que nos assiste neste dia, não se deixe dominar pelo pecado. Vence o mal com o bem. Tenha comunhão com as pessoas, comunhão sincera, profunda, do coração, verdadeira. Não faça acepção de pessoas, não julgue, não faça distinção, mas ame como o Senhor Jesus nos ama. Que Deus te abençoe. O amor de Deus esteja em tua vida e sobre toda a tua casa. Deus abençoe você e toda a tua família. E as bênçãos de Deus sejam abundantes na tua vida. Deus te abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.